Néder Especial. Apoio Cultural Lax, Portaria e Limpeza. Nesse nome você pode confiar. Alô Piracicaba, alô Brasil, tá começando mais um Néder Especial. Alô Piracicaba, alô região metropolitana, estamos chegando, estamos de volta, mais um Néder Especial, hoje tendo a honra, a satisfação de receber o deputado estadual eleito por Piracicaba, pela nossa região metropolitana, Hélio Donizete Zanata, o Elinho Zanata, 5 vezes prefeito, 3 de Charqueada, 2 de São Pedro, 2 vezes eleito o melhor prefeito do Brasil e hoje aqui conosco para falar da sua eleição para deputado estadual. Ele foi eleito com 77.550 votos, uma votação extremamente expressiva. Elinho, seja muito bem-vindo. Néder, tudo bem? Olá pessoal, uma boa noite. Quero aqui agradecer a oportunidade de estar no teu programa, sei do prestígio do teu programa e para mim é uma honra muito grande estar aqui com você. A alegria e a honra é minha de poder recebê-lo. Depois de uma campanha, eu conversava com o Elinho agora nos bastidores, uma campanha que a gente percebeu que empolgou a cidade de Piracicaba desde o início, né? Uma campanha muito bem articulada e as pessoas realmente ficaram ligadas nas suas propostas e principalmente na sua trajetória, né? Uma trajetória de muita credibilidade e você pôde trazer isso para essa eleição. Olha, eu sempre falo, o grande segredo de qualquer coisa que você vai fazer é procurar trabalhar com as pessoas que queiram de fato acreditar em projeto. Então, a gente quando saiu candidato a deputado estadual, convidado pela região metropolitana, como nós já conversamos em outras entrevistas lá atrás, o que acontece? Você tem que montar um time, uma equipe, um pessoal que queira de fato acreditar, que esteja junto e que ache que é possível, né? Então, a partir daí começa-se um trabalho, um passo. E a partir daí nós conversamos muito com a população. Nós fomos visitar fábrica, nós fomos conversar com o pessoal na rua, nós fomos falar com o pessoal da área religiosa, social, de entidades civis, enfim. E colocamos a necessidade de termos representantes na Assembleia Legislativa e de votar em deputados que estejam aqui na região metropolitana de Piracicaba. E a partir daí colocamos a proposta que a gente sempre fez, de fazer a política de resultado, a política de resposta para a comunidade. E em cima desse trabalho, eu acredito que a população começou a entender a importância do voto, a importância que é ter deputados que estejam na região metropolitana, porque o voto ele é para o estado todo, vale no estado todo, em qualquer cidade, se votasse em mim ou vice-versa, alguém daqui votasse em outro candidato que não fosse da região metropolitana, o voto vale. Mas nós estamos numa região metropolitana e o estado está dividido geograficamente em regiões metropolitanas. Então, a importância do eleitor entender e dar o voto para quem está aqui na região metropolitana. A partir daí, em cima das propostas. Eu acredito que isso foi muito bom, né? E Elinho, as pessoas avaliam uma das suas características positivas, né? O seu poder de diálogo, a sua capacidade de escutar, de sentar para conversar. Você fez isso em praticamente, eu acho que a cidade toda, né? Você teve esse desprendimento. Nós conversamos com todos aqueles que abriram espaço para a gente conversar. Não importa a camada social, não importa o viés político, cultural, religioso. Por quê? Porque o político ele tem que representar a sociedade, todos, né? E dentro de cada um a gente pode levar, creio eu, de uma forma assim, muito clara e na linguagem que é acostumado dele, naquela linguagem cultural dele, que a gente pudesse mostrar a viabilidade do projeto, pudesse mostrar a possibilidade da gente eleger um deputado e
a importância que, se esse deputado fosse eleito, consolidar a região metropolitana de Piracicaba. E que Piracicaba tem o papel fundamental de ser a sede da região e a locomotiva condutora da região. Sim. Então, eu acho que a população entendeu esse recado, entendeu a possibilidade de novamente criar entusiasmo, de dizer, pô, aí, tá aí, vamos acreditar, vamos num projeto. Eu acho que é isso que foi, que nos deu credibilidade e deu o voto de confiança em, tá, vamos apostar num projeto diferente, novo, numa política de resultado, com quem é novo para deputado, mas tem uma experiência na vida pública de 20 anos. Um bom passado, né? Um bom passado. Um bom passado. Elinho, eu tenho a impressão que uma das suas incumbências aí também, você vai ter a oportunidade de ajudar a oficializar na prática, né, essa região metropolitana, que ainda não está totalmente estruturada, né? Não deu tempo ainda, não é isso? O Piracicaba, ela é uma região metropolitana que foi criada o ano passado. Né? Então, assim, existe na lei, como a gente chama, no papel, mas, veja bem, não foi consolidada. E eu penso que o papel de um deputado e eleito pela região, nós tivemos praticamente 70% dos nossos votos saiu das cidades da região metropolitana. Então, a gente recebeu essa incumbência nas urnas. Mas a importância do quê? Do deputado consolidar isso e procurar falar com as forças sociais, tanto de Piracicaba, Limeira, Rio Claro, enfim, Araras, não importa, Capivari, São Pedro, Charqueada, IPU, não importa, as cidades que compõem. Por quê? Porque a gente vai lá conversar com os prefeitos eleitos, vai lá conversar com os vereadores, com as câmaras municipais e levar uma proposta de unificação. Cada cidade tem a sua demanda, tem a sua particularidade, mas nós temos que entender que nós temos que montar um projeto em comum, que atenda essa região e que consolide ela. E buscar isso lá no governo do Estado. Uma agenda propositiva e de desenvolvimento. Porque se a gente chegar no governo do Estado e levar 200 demandas diferentes de cada situação, eu acredito que a gente não vai conseguir atingir o objetivo. Porque o objetivo é o quê? Consolidar, concentrar projetos em comum, tá? Pontualmente buscar soluções, porque o que Limeira precisa, de repente, não é o que Piracicaba precisa, e nem Rio Claro, e assim sucessivamente as cidades maiores. Então, eu acho que vai ser o papel fundamental da gente desenvolver. Claro que nós estamos pensando em saúde, em educação, em infraestrutura, em geração de emprego e renda. Nós estamos pensando em resgate social, tá? Nós vimos muita dificuldade social. Tá? Muita gente à margem da sociedade e que a gente vai ter que buscar projetos, programas para trazer a oportunidade para esse pessoal voltar a ser cidadão. Né? Então, eu acho que tudo isso é dentro de uma agenda de desenvolvimento e eu penso que a região metropolitana nossa, ela é uma região que precisa ser consolidada. Nós vamos concorrer com outras regiões que estão há muito tempo já. Elinho Zanata, deputado estadual eleito, 77.550 votos, nosso entrevistado de hoje aqui no Néder Especial. Elinho, você desde o início da campanha está ao lado do Tarcísio de Freitas, candidato a governador do Republicanos. O seu partido PSC está junto na coligação, né, do Tarcísio. Ontem você esteve com ele. Eu queria que você nos contasse um pouco como é que foi a sua articulação com São Paulo, com o candidato Tarcísio, que ganhou o primeiro turno em São Paulo, tem uma disputa contra o Fernando Haddad do PT. Me parece que o Tarcísio, a exemplo da candidatura do Elinho para deputado estadual, a candidatura do Tarcísio de Freitas para governador também tem empolgado e muito os paulistas. Já começa a traçar ali algumas coisas positivas junto com o possível próximo governador do estado? Nós, como você disse, Néder, nós desde o começo, o PSC desde o começo esteve na campanha do Tarcísio. O nosso presidente, o Gilberto Nascimento, que é deputado federal pelo partido e presidente estadual, sempre nos deu essa orientação e esse caminho. Olha, nós vamos decidir o partido, nós vamos na campanha do Tarcísio. E ontem nós tivemos um encontro em São Paulo à noite, tá? Onde a gente pôde conversar um pouco com o Tarcísio.
Fizemos até um vídeo, coloquei na rede social dizendo do apoio a ele, do apoio ao presidente Bolsonaro, tá? Porque o partido também tem essa ligação em Brasília. Mas especificamente por São Paulo, eu penso que assim, o Tarcísio é aquela renovação que o Estado está querendo, os paulistas e os paulistanos estão querendo. Tá? É aquela coisa que vem nova, vem para dar uma oxigenação, né? O Estado já vem assim, numa mesma linha política, com todo o respeito ao trabalho que foi desenvolvido nesses últimos 28 anos pelo PSDB. Eu acho que tem uma história, tem um respeito, teve um tempo, mas eu penso que o paulistano vai querer decidir por uma coisa nova. Ou eles vão aceitar o Haddad, né? Que vem com um viés mais à esquerda, mais de pragmatismo, ou vem com Tarcísio, que vem com o centro mais à direita, mas com uma proposta de ampliar, renovar e dar celeridade aos projetos de São Paulo. Capacidade ele tem, tá? Nós estamos apoiando, vamos ajudá-lo naquilo que for possível, para que ele possa ser o nosso governador, e com certeza, se ele o for, aqui em Piracicaba, através da nossa ligação, a gente vai ter muita facilidade em levar os projetos da região metropolitana. Ele é muito acessível, muito técnico e assim, muito rápido. Pela pouca conversa que eu tive, inclusive na declaração que ele fez no vídeo, ele deixou muito claro, ó, Piracicaba, região metropolitana, nós vamos entregar muita coisa para essa região. A gente sabe do déficit que ela tem. Nós somos a 13ª economia do estado de São Paulo, só Piracicaba, e região metropolitana, então aí o número é muito maior, mas falando em Piracicaba é a 13ª economia e a 98ª em que o retorno do governo do estado está vindo para cá em obras e investimentos não obrigatórios, né? Que é aquele, verbas constitucionais não conta, que isso é direito de Piracicaba e de todos os municípios. Mas o investimento direto para a nossa região, nós estamos infelizmente nesse viés ao contrário. E o compromisso que a gente conversou muito lá com o Tarcísio foi nesse sentido, e ele entendeu, é uma pessoa bastante acessível e técnica, falou, já entendi, nós vamos buscar, eu acho que você pode levar essa mensagem para Piracicaba e para a região metropolitana. E é muito importante, né, você como deputado estadual, a partir de março, né, a posse sua como deputado, você ter essa facilidade de diálogo com o governador, se for o Tarcísio de Freitas, falta a eleição, tem que, evidentemente, esperar o resultado do segundo turno, não é? Mas, evidentemente, que se houver aí uma vitória do Tarcísio de Freitas, ficaria muito boa essa sua articulação com o possível governador de São Paulo, né? Se o Tarcísio for escolhido pelos paulistas, pelos paulistanos, e se for o nosso governador, eu penso que para a nossa região de Piracicaba, se consolidar como região metropolitana, eu acho que nós vamos ter assim uma facilidade maior de estar à mesa, de levar isso para a Assembleia e de ser ouvido junto com o Executivo, que seria o governo do Estado. Elinho, vamos aproveitar e já falar também da disputa presidencial, que está realmente monopolizando as atenções, não há como as pessoas não ficarem ligadas, né? É uma situação de plebiscito esse segundo turno. Aliás, o primeiro turno já foi meio plebiscitário, o segundo turno vai ser mais forte ainda essa questão, não tem outra alternativa, são dois nomes que estão aí. As pessoas, evidentemente, têm algumas lembranças ruins e outras lembranças preocupantes, têm lembranças boas, outras expectativas, mas a verdade é que nós estamos num momento de decisão importante para o Brasil e você... Também é exemplo do que fechou com o Tarcísio, está fechado também com o presidente Bolsonaro, também até uma questão do partido também. Sim. Queria que você contasse um pouquinho a sua expectativa com relação a essa disputa presidencial. Olha, a gente vai ter que respeitar muito o eleitor, né? O Néder, você fez assim cirurgicamente uma análise. Está dividido. É plebiscitária. Não tem muito o que se discutir, ou está aqui ou está aqui, ponto. Agora não tem mais centro, não tem mais uma terceira via. Agora é a escolha que o eleitor vai ter que fazer, o que ele entende que é importante para o país.
Nós, partidariamente, estamos desde o primeiro turno, por questão até de coligação de partido, nós estamos com o nosso presidente atual, que é o Bolsonaro. Nós entendemos que com a eleição do Bolsonaro, São Paulo, a gente tem que analisar um pouco o nosso lado, São Paulo ganharia muito se o Tarcísio for o governador, como tudo está indicando até nas pesquisas. Então eu penso que São Paulo já teve assim uma dificuldade com o Dória quando houve aquela, vamos falar assim, aquela separação política do Dória, aquela divisão dele ser candidato a presidente, estou tomando meu rumo. São Paulo perdeu muito com isso, porque o governo federal se distanciou e vice-versa, o governo do estado se distanciou do federal. Nós somos uma federação. De cada R$100 de impostos que você, eu ou o cidadão paga, mais da metade vai para o governo federal. Então, o caixa do governo federal, as condições do governo federal em botar investimento nos estados é muito grande. E quando a gente perde esse vínculo, não tem esse alinhamento, dificulta muito. Então, eu espero que o eleitor decida melhor pelo Brasil. Nós estamos com o Bolsonaro e entendemos que hoje é a melhor opção. Nós vamos trabalhar para isso e temos o compromisso com os nossos deputados do Partido Federal, tá? E outros da coligação em estar defendendo a candidatura do Bolsonaro e poder participar. Mesmo Piracicaba, infelizmente, não conseguindo fazer mais uma vez deputado federal. Pois é, parece que é uma coisa que a gente vai sofrer mais um período, né? Nós estamos há 8 anos sem. Pois é. Agora nós vamos ficar há 12, mais 4 anos sem um representante para a gente dizer, esse é de Piracicaba, é da nossa região e possa estar mais próximo da gente. Mas a gente tem aí os contatos com aqueles que são do partido, são da coligação, a gente vem conversando isso para que eles nos ajudem. Piracicaba, nesse momento, enquanto Piracicaba ainda não escolhe no futuro um candidato e concentra o voto nesse candidato para eleger um federal, a gente poder fazer parcerias com outros eleitos para que pelo menos traga algum benefício, possa ser um canal de comunicação junto ao governo federal. Perfeito. Elinho Zanata conversando conosco, deputado estadual eleito. Nós vamos continuar aqui a nossa conversa, não vai parar já não, vamos prosseguir, tem muito papo ainda pela frente. Vamos um pequeno intervalo, nós já voltamos. Néder Especial. Apoio Cultural Lax, Portaria e Limpeza. Nesse nome você pode confiar. Atenção Piracicaba, a churrascaria Cupim do Tchê, sinônimo de qualidade e bem servir, atendeu aos pedidos e agora leva até a comodidade do seu lar tudo aquilo que de melhor fazemos. É o seu almoço garantido com o sabor e a qualidade que você conhece. Cupim do Tchê Delivery, o prazer em servir você agora onde você estiver. Pedidos ligue 19 3411 1100. WhatsApp 199 9808 5332. Néder Especial. Apoio Cultural Lax, Portaria e Limpeza. Nesse nome você pode confiar. Estamos de volta ao nosso papo com o deputado estadual eleito Elinho Zanata. O Elinho está conversando, contando um pouco dos seus projetos, contando um pouco dessa articulação que ele, como deputado eleito, está tendo também com o candidato a governador Tarcísio de Freitas, que vai para o segundo turno com o Haddad na disputa do governo de São Paulo. E a gente vai também agora, Elinho, começar a conversar um pouco mais sobre a tua trajetória, porque a população de Piracicaba, ela evidentemente, ela conhece já o seu passado, tanto que aprovou a tua eleição com uma votação estrondosa.
Mas é importante sempre contar um pouco mais essa história. Você é piracicabano da Vila Resende, é isso? Isso. Bom, eu queria tomar esse espaço um minutinho para fazer um agradecimento, né? Eu acho que é importante a gente ser grato a todos aqueles que de Piracicaba, lógico que teve da região metropolitana, São Pedro maciçamente, Charqueada maciçamente a votação, mas Piracicaba, como a gente não tinha ainda se apresentado como um político, a gente nunca disputou um cargo ou eletivo a vereador, ou nunca tive uma pasta do qual eu fui convidado para trabalhar em algum governo, então se torna um pouco mais difícil a gente explicar como é que a gente veio, toda essa história. Então, a minha palavra de gratidão, dizer para cada um daqueles que votaram que podem contar com o meu apoio, com o meu trabalho, como a gente tem conversado durante a campanha. Estamos indo agradecer a todos vocês pela oportunidade e eu tenho certeza que, se Deus quiser, fazer um bom trabalho. E como você estava pedindo para a gente, eu nasci em Piracicaba, mas eu fui criado no município de Charqueada. Eu fui para lá pequeno. E a partir daí a gente mexe no ramo do agronegócio, da roça mesmo, gente. Nós trabalhamos, né, hoje é o agro, mas naquela época era roça mesmo. Então meu pai, minha mãe veio de uma vida muito simples, muito dura, da lavoura, né? E a gente sempre teve esse trabalho, particularmente. Eu não sou político de carreira, não sou aquele político que entende que a política ou é uma profissão, é um emprego. Eu não vejo assim, eu vejo que é missão e é dom. E foi isso que a gente trabalhou quando foi candidato a vice-prefeito, depois prefeito eleito, depois reeleito em Charqueada. A gente trabalhou numa missão, num dom de ajudar a cidade a recuperar. E eu acho que a gente conseguiu mostrar isso em Charqueada, tanto que depois disso a gente foi convidado para ser candidato lá em São Pedro a prefeito. Eu não tinha nenhum vínculo político, nem relação de morar em São Pedro, de ter alguma, vamos falar assim, alguma passagem política pela cidade. E, de repente, o povo entendeu de São Pedro que era importante que a gente fosse candidato lá. Viu o trabalho que a gente fez no município de Charqueada e chamou, convidou para que a gente fosse lá. A gente topou esse desafio em 2012, depois que terminamos o mandato de Charqueada em 2008, fiquei 4 anos cuidando da vida particular, sem mexer com política, nem pensando em ser candidato a nada, mas em 2012 veio esse convite. Veio em 2008, eu não aceitei, logo depois da eleição, o término da eleição de Charqueada, convidaram para ser candidato lá no mesmo ano, eu não aceitei, mas em 2012 veio de novo e a gente foi candidato de São Pedro, fomos eleitos com 72% dos votos, fomos reeleitos em 2016 com 84% dos votos e ajudamos o Tiago, que é o atual prefeito de São Pedro, que foi vice comigo 8 anos, hoje é o prefeito da cidade de São Pedro, ajudamos a elegê-lo em 2020 e, se Deus quiser, ele vai estar até 2024. Eu acho que essa trajetória, esses 5 mandatos, a gente pôde contribuir com as 2 cidades positivamente. E nos deu essa experiência e essa oportunidade de conhecer um pouquinho como é que funciona a máquina pública, ter relações regionais na região metropolitana e relações no estado, em Brasília, e entender um pouquinho como é que a gente poderia estar ajudando mais. Foi quando exatamente veio esse convite da região metropolitana para a gente ser candidato a deputado estadual pela região metropolitana, e a gente entendeu que Piracicaba, por ter proximidade com São Pedro, com Charqueada, era possível a gente trazer esse projeto. Porque quando eu falo em projeto, Néder, não elegeu o Elinho, não elegeu uma personalidade sozinha, elegemos o Elinho, o nosso deputado. Não, elegeu um projeto político que a gente com certeza vai trabalhar, se Deus quiser, por Piracicaba e pela região metropolitana, e um projeto que eu chamo um projeto político para 20 anos. Nós não vamos começar um projeto, nós vamos começar um trabalho para 20 anos na região metropolitana, em Piracicaba, que é a sede. Por quê? Além do trabalho do deputado, nós vamos falar com as forças políticas de Piracicaba, vamos falar com as forças políticas dos municípios da região metropolitana, vamos ajudar, se Deus quiser, a eleger
vereadores nesses municípios, a eleger prefeitos, vice-prefeitos, porque isso faz parte, eu entendo, do mandato do deputado. Como é que você consolida uma região metropolitana se você não consegue ir para a base, ter influência e ter penetração e ter autoridade dessas pessoas, confiança dessas pessoas, falar, não, nós vamos estar com o Elinho nesse projeto de consolidar, porque ele veio aqui, ele veio na base, ele participou da eleição municipal e ele trouxe credibilidade para que a gente que possa nos representar. Eu acho que esse é o caminho político, essa parte do mandato político. E a parte do mandato operacional é trazer recursos, é ajudar as cidades, fazer com que o governo do estado olhe a região metropolitana de Piracicaba, em especial Piracicaba, tá? E traga o desenvolvimento que nós precisamos. A gente não pode ser uma região rica no PIB e a gente não ter o estado não nos enxergar da mesma maneira. É bom investir? Ótimo, mas não podemos deixar que os investimentos saiam de Piracicaba. O governo do estado tem que enxergar. O SUS, nós temos um trabalho muito sério aqui. O Hospital Ilumina com uma dificuldade enorme, praticamente fechado. O Hospital Regional com 1/3 da capacidade praticamente operacional. Nós temos muitas cirurgias eletivas na área da saúde super atrasadas, tá? Embora, lógico, o poder público tenta fazer o que é possível, mas o SUS aqui está muito complicado, tá? A maior reclamação que a gente vê da população é exatamente nessa área de suporte para o SUS. E o SUS em outras regiões está funcionando melhor. Por quê? Eu não estou aqui fazendo nenhuma colocação quanto ao governo municipal. Eu estou aqui falando que o governo do estado precisa investir mais no SUS aqui em Piracicaba. E isso que a gente vai buscar. A pactuação dos municípios, que tem desde lá da NOA, da norma SUS, da criação, ela até hoje, na região nossa, ela deixa a desejar. Nós precisamos de mais recursos para ela, tá? Para que as ações do SUS possam. Uma coisa importantíssima na área do SUS, e eu penso que isso tem que conversar com os prefeitos e conversar com as câmaras municipais, que são as forças políticas, né? É olhar um consórcio intermunicipal para a região metropolitana. Nós não estamos inventando a roda aqui, não. Outras regiões já estão mais avançadas, já criaram e estão tendo benefícios muito positivos para a população. Por quê? O recurso do SUS já é difícil. Se a gente não procurar potencializar esse uso do que já está disponível na região, nós não vamos ter, a nossa demanda é muito maior. Piracicaba recebe quantos municípios para fazer tratamento? É altamente difícil tocar isso. Esse é um desafio, né? Um desafio, mas eu acho que é possível. Por quê? Porque nós temos cases de sucessos em outras regiões metropolitanas. Nem região metropolitana tem locais que são aglomerados, que já estão enxergando que, olha, espera um pouquinho, vamos trabalhar aqui em conjunto. Então, eu acho que são grandes desafios que ficou parado no tempo. Os anéis viários de Piracicaba, pensar no aeroporto regional, que nós não temos, pensar no aquarrodo ferroviário, que está parado aí há 30, 40 anos, né? Mexe aqui, mexe ali, e depois ele não funciona. Então, ou seja, nós temos muito trabalho. Pensar no habitacional, Piracicaba e a região metropolitana precisa ter. Pensar no fundo de desenvolvimento da região metropolitana, porque criou, mas não é automático. Tá? Nós temos que buscar lá por exemplo, o governo do estado vai ter muito recurso nos próximos anos. Independente do governador, nós vamos ter muito recurso do pré-sal. Sabe de onde? Lá da Bacia de Santos, que vai vir para o estado. E vai ter muito recurso para isso, que vai ser. Nós temos que trabalhar um pouco esses recursos no orçamento do estado, para que partes disso seja diretamente depositada para os fundos de desenvolvimento das regiões metropolitanas. Então, são propostas que nós vamos ter que conversar com os pares lá na Assembleia. Mostrar a importância que todos, entre aspas, vão ganhar. Né? E negociar isso com o Executivo. É possível? Com certeza é possível.
desde que a gente mostre a viabilidade e que isso vai trazer desenvolvimento, gerar emprego, gerar renda, melhorar a qualidade de vida do cidadão, melhorar investimentos em saúde, em educação, infraestrutura, habitação, social, resgatar o cidadão que está na ponta lá. Muita gente, Néder, passando fome. Com certeza. Não é uma coisa assim, o pessoal muitas vezes não tem essa visão. Quando você faz aí um pouco desse período eleitoral, você não precisa entrar muito em projeto seu, não. Você ouve um pouco a população te dá a dica do jeito dela, o que está acontecendo na sociedade no modo geral. Então, eu acho que tudo isso é desafio. Dá para fazer tudo ao mesmo tempo? Não. Então, por isso que a ideia é criar, Néder, o que a gente entende que é importante um planejamento. O que é? Uma agenda. O que é agenda, Elinho? Uma agenda de desenvolvimento, onde a gente coloca tudo isso dentro de um processo, de uma barca, né? E você coloca em escala, a curto, a médio e a longo prazo que vai ter que ser executado. E essa agenda vai ter que trabalhar com todos os municípios da região metropolitana. Então, é um desafio, mas é importante que a gente tenha esse pensamento, esse planejamento estratégico. Elinho, você, pela experiência de prefeito, você tem uma vantagem como deputado agora, porque você vai poder realmente entender com mais facilidade uma vantagem que você vai ter sobre outros parlamentares, que você sabe exatamente como é que faz para se obter o recurso, quais as articulações necessárias e o seu conhecimento político, né? Eu acho que essa é uma coisa interessante que pode favorecer e facilitar as coisas para Piracicaba e para a região metropolitana. Nós conversamos muito com as entidades civis, as entidades de saúde, tá? Mesmo com os municípios. O grande problema, muitas vezes, no município, não estou dizendo só no grande município, porque ele tem uma estrutura maior, Piracicaba, Limeira, Rio Claro, talvez tenha uma estrutura maior. Mas a gente tem uma experiência que, da região metropolitana, 70% dos municípios, 80% são pequenos, né? Médios e pequenos. O que acontece? Muitas vezes as prefeituras ela não têm um corpo técnico para que esse recurso seja viabilizado com rapidez. Muitas vezes a gente consegue o recurso, eu como prefeito já tive a experiência, e até que ele se consolide e vire obra, e vire benefício social, saúde, ele demora. Então, nós estamos fazendo um compromisso que logo que a gente puder tomar posse, se Deus quiser, por partes do nosso pessoal de gabinete, vai ser um pessoal técnico, que vai estar disponível para aqueles municípios, para aquelas entidades que precisem desse apoio técnico para que rapidamente esses recursos sejam viabilizados. Se vier, não ficar 1 ano, 2 anos, até 3 anos para ele poder chegar a executar o projeto. Desde o início, desde os primeiros projetos, depois da aprovação, depois das visitas técnicas, depois das licitações ou depois das prestações de conta para viabilizar. Tudo isso a gente vai querer ter disponibilidade no nosso gabinete para que as pessoas e os municípios, as entidades, possam ter acesso e orientação e até se for preciso ajudar para viabilizar isso. Eu acho que isso é de suma importância para que agilize o recurso que já fica disponibilizado. Nas suas andanças pela cidade, pela região toda, a questão da saúde foi o que as pessoas mais reclamaram, mais te pediram? Ou teve outros pontos que você ouviu também de mais críticos do que esse? Olha, a saúde sempre vai ter dificuldade, né? Porque por mais que o SUS faça, você para dar qualidade na saúde é um pouco diferente de você, por exemplo, trabalhar na infraestrutura. Então, o bairro A, ele precisa de uma escola. Você trabalha e coloca a escola lá. Pronto, você resolveu aquela demanda. A saúde é diferente, né? Você vai lá e coloca o posto de saúde, mas aí você precisa do equipamento. Aí você coloca os equipamentos, aí você precisa de um profissional qualificado. Aí você começa a fazer o quê? A saúde preventiva, que ela é muito mais barata do que depois a curativa, entendeu?
Aí você tem que ter o quê? Você tem que ter uma força enorme para fazer as ações, e aí os investimentos são muito altos. Então você tem um raio-x. Você fala assim, não, eu vou tirar esse raio-x e eu vou pôr um tomógrafo. Pô, aí eu vou dar qualidade para o cidadão e um diagnóstico mais preciso. Você aumenta custo. Você não diminui custo. Não, eu vou colocar aqui uma informatização na escola, eu diminuo o custo. A saúde não. Cada vez que você investe nela, você melhora a qualidade de vida do cidadão. Você melhora a qualidade da saúde do cidadão. Isso é super importante. Só que você não corta custo. Saúde não é assim. Não funciona assim. Por isso que o investimento na saúde, ele sempre é maior. E por isso que muitas vezes a reclamação na saúde é maior. Porque o cidadão, ele busca qualidade de vida. E aí ele vai buscar sempre essa referência. Mas não pode parar só na saúde. Nessas andanças, a gente ouviu habitação, regularização fundiária, tá? Nós ouvimos muita falta de infraestrutura, tá? Geração de emprego para jovem, empresários que a gente conversou dizendo, Elinho, eu tenho a vaga, por incrível que pareça, mas eu não tenho o profissional. Então, de um lado, você tem o desempregado, que não está qualificado, e do outro lado, a empresa, o empresário, querendo a mão de obra e não tendo a mão de obra para trabalhar ali junto o colaborador da empresa. Então, nós vamos ter que... E esse é papel do governo, tá? Estadual, federal, municipal em conjunto, tá? E é o papel do deputado fazer o quê? Fazer esse laço, esse elo, para que a gente possa unir isso e viabilizar rapidamente isso para o governo municipal, via governo do estado, que é o nosso limite, né? Mas nós temos que investir isso. O jovem, hoje você abre um curso técnico para os jovens, não é do nosso tempo, com todo o respeito, né? Eu sei que você é um moço novo, mas o jovem hoje é diferente do nosso tempo. Hoje ele vai para um curso técnico, você põe lá o jovem lá, 40 vagas. Em 15 dias, o jovem preenche as 40 vagas. Em 45 dias não tem mais ninguém, tem 10. Por quê? Ele desiste. Por quê? Porque o tempo dele é diferente do nosso. Ele não quer perder tempo mais lá. O que precisa? Uma bolsa para ele. Ele só fica se houver uma troca imediata. Vai por mim. Só fica. Então, você cria uma bolsa para ele lá, ele vai pela bolsa. Aí ele vai começando a entender a importância, porque isso é uma forma normal. Tá? A partir daí ele se interessa para a coisa, desde que amarre, quando ele estiver lá nas proximidades, amarre ou o primeiro emprego, ou amarre o estágio. Isso dá para fazer, nós temos empresas aqui enormes, fantásticas, com espaço muito grande. Piracicaba tem parques industriais. Vamos trabalhar numa legislação estadual, federal não está dentro da nossa condição, né? Mas numa legislação estadual que ela possa fazer o quê? Ela ajudar, por outro lado, o empresário a dizer, olha, quem trabalhar desse jeito, quem receber esse jovem, quem aceitar ele, quem der oportunidade para ele, dá um benefício, que não é renúncia fiscal, não. É um benefício para aquela empresa, porque aqui eu visitei empresas que falaram, Elinho, eu treino a mão de obra aqui por minha conta, capacito aqui, olha o custo enorme que eu tenho. Porque o Estado, muitas vezes, não tem essa formação, não tem essa técnica, ou se tem, está defasado, não atende à tecnologia que a empresa vem. Piracicaba é uma geradora de tecnologia. Nós temos parques tecnológicos enormes na área do agro, certo? Tem parques aí que exporta para o Brasil inteiro e para o mundo tecnologia. Então, nós temos trabalho que ele gera emprego e gera emprego com alto valor agregado, mas nós precisamos melhorar essa mão de obra. Muito bom, muito bom. Tá gostando, meu amigo, minha amiga? Vai ter mais. A seguir, a gente volta com mais um pouco de conversa com o deputado estadual eleito, o Elinho Zanata, eleito por Piracicaba, eleito pela região metropolitana. O Elinho realmente não é à toa que teve essa votação estrondosa, que realmente conhece muito as coisas e está realmente afiadíssimo para fazer um grande mandato na Assembleia. A gente volta a seguir. Néder Especial. Apoio Cultural Lax, Portaria e Limpeza. Nesse nome você pode confiar.
dores no corpo, dores lombares, dores nas costas, dores musculares. Agora você encontra nas melhores farmácias e drogarias de sua cidade o gel de massagem Bálsamo Sucupira. É alívio imediato nas dores. Vá agora mesmo. Adquira o seu gel de massagem Bálsamo Sucupira. Não aceite imitações. Exija o original, o primeiro e único Bálsamo Sucupira da Companhia das Ervas. Nesse, você pode confiar. Dores, isso não te pertence mais. Use Bálsamo Sucupira, o alívio imediato das suas dores. Néder Especial. Apoio Cultural Lax, Portaria e Limpeza. Nesse nome você pode confiar. Mais um bloco da nossa conversa com o deputado estadual eleito Elinho Zanata no Néder Especial de hoje. O Elinho andou bastante pela cidade, pela região metropolitana, e eu sei que você visitou também instituições como o Lar dos Velhinhos, instituições beneficentes, sociais. Isso está na sua mira, Elinho, essa articulação de recursos para essas instituições, que evidentemente fazem a diferença, né? Óbvio, né? Se você não tiver um instrumento como esse, pesa para o poder público que sozinho não consegue resolver tudo. Não. A gente teve, sim, a felicidade, né? E essas instituições que a gente pôde visitar, claro que não foi toda a cidade, porque pelo tempo eleitoral é curto, né? Mas aquelas que a gente conseguiu visitar, o Lar dos Velhinhos, a APAI, o Centro de Reabilitação, o CESAC, enfim, algumas entidades ligadas à área da causa animal, algumas entidades ligadas à área da saúde, mas que não seja diretamente pública, né? O que a gente, na região metropolitana, tá? O que a gente entendeu? O que a gente já teve de experiência lá como prefeito, a gente volta na situação. Quando a gente esteve lá de prefeito, o que a gente percebeu? A potencialidade dessas entidades em prestar serviços de qualidade para o cidadão, para a sociedade, com um custo, no mínimo, 1/3 do que custaria se o poder público tivesse prestando. Então, eu sempre fui a favor do seguinte: aquilo que uma entidade social séria, comprometida, conseguir fazer, o poder público tem que abraçar ela. Tem que ajudar ela, porque custa muito mais barato para o município, muito mais barato para o Estado, esse serviço social, de saúde, educacional para a sociedade, do que o Estado abraçar e ele querer fazer essa competência. Eu falo assim, o Estado, na minha visão, ele tem que cuidar do básico, mas ele tem que fomentar essas entidades. Então, nessas as visitas que a gente fez, a gente viu a dificuldade que essas entidades passam, inclusive os hospitais filantrópicos de Piracicaba, tá? A Santa Casa, o Hospital do Cana, que trabalha SUS e que tem todo mês um déficit enorme entre o que ele fatura pelo SUS e o que custa o que ele atendeu. E depois outras entidades sociais também, claro, mas eu estou dizendo de saúde e tudo. Então, o que acontece? Nós vamos precisar trabalhar muito para ajudá-los, tá? Mas emenda é importante. A gente não pode dizer que, não, emenda não serve para nada. É claro que serve. Mas, Néder, emenda é uma coisa pontual. Eu vou lá e dou 100 mil para uma entidade, 1 milhão para uma entidade. Ela, para comprar o equipamento, para reformar um prédio, para fazer uma manutenção. Muito bem. E o dia a dia da entidade? Como é que ela vai sobreviver? E a manutenção, como é que ela vai sobreviver? Então, eles trabalham muito e vendem pizza, e faz rifa, e faz bingo, enfim, pede ajuda social, mas não consegue manter sozinho. E presta um serviço que, se o poder público tivesse que fazê-lo, muitas vezes a obrigação do poder público, jamais o poder público conseguiria fazer nem por 3 vezes mais, porque o custo da máquina pública é complicado, ele tem que seguir legislação própria, ele tem que fazer licitação. Para comprar uma garrafinha de água, tem que fazer uma licitação. Então, ou seja, é muito mais complexo o poder público, tá? Porque são os pesos e contrapesos
que você tem que ter Tribunal de Contas, a própria lei de licitações, enfim, o orçamento público, então demora. E as entidades prestam um serviço muito rápido e presta com eficiência e presta com um custo muito menor. Então nós vamos ter que ter um olhar muito forte para essas entidades, mas para buscar recursos permanentes no orçamento do governo do Estado. Não pontuais, mas permanentes. Por quê? Para que elas possam ter, assim, uma segurança e uma continuidade na prestação de serviço. Elinho, um dos dramas da saúde pública brasileira é um tratamento difícil, como é o tratamento do câncer. Aqui em Piracicaba nós temos o Ilumina, um projeto importante, né, diagnóstico precoce do câncer. Lamentavelmente, hoje o hospital está parado, né? A gente entende que deveria voltar, de alguma forma, a exercer a sua atividade, tendo em vista que muitas pessoas pararam também de ser atendidas, muitas famílias foram prejudicadas. E nós temos ali muito investimento feito, foi um trabalho bonito ali de investimento, de estrutura, não é? Como é que você vê essa questão? É uma bandeira também, você pretende interagir nessa questão para poder reativar alguma expectativa de reabertura ou de reativação desse serviço, se até a sua posse, evidentemente, as coisas não tiverem sido resolvidas, ou mesmo agora, como deputado eleito, você já, obviamente, que já tem isso na sua pauta também de conversas. Eu tenho certeza que nós precisamos de uma entidade como Ilumina ativa na cidade. Isso é ponto fundamental, tanto para o diagnóstico como para a prestação de serviços. Por quê? Porque o município, e não é uma crítica a quem está na gestão ou não, o município ele tem limitações. E o Ilumina, no caso, veio para suprir uma lacuna do SUS, uma dificuldade. Eu acho que nós vamos ter que conversar muito, vamos ter que entender por que parou, aonde está o gargalo, certo? Aonde que isso não está funcionando, se isso é alguma coisa que precisa ser viabilizada via município, se isso é alguma coisa que nós temos que trabalhar via Estado, ou se isso nós temos que tomar uma atitude mais conciliadora, né, para que a gente possa, de fato, voltar a ter esse tipo de atendimento. E se for inviável, técnica ou juridicamente é impossível retomar, então nós vamos buscar ação para alguém substituir isso. O que não pode é isso ficar parado desta forma. Isso vai ter que ter um caminho, uma solução. A gente não tem a caneta do município para uma intervenção, como nós fizemos no Hospital de São Pedro. Era um hospital particular, filantrópico, mas nós tínhamos que tomar a intervenção, porque naquele momento eles não estavam prestando o serviço adequado. O deputado não tem a caneta da intervenção, nem a nível federal, estadual, né, que isso compete ao executivo, ao governador, nem a nível municipal. Mas o deputado tem o poder de conversar, de tentar o convencimento, a convergência, para que isso possa ser resolvido. O que não pode é a população ficar nesse limbo. Não é município, não é Estado, ninguém está buscando um caminho. Se o caminho não for viável, nós temos que arrumar um outro que possa substituir os serviços. Aí tudo bem, é um outro caminho. Aí nós temos que buscar ver se a Santa Casa pode substituir, o CANA pode substituir, ou o governo do Estado pode investir, então, no hospital regional, numa ala específica da mulher, da prevenção. Nós temos que ter um caminho. O que não pode é ficar como está, parado. É uma pena, né? Ali realmente equipamentos caríssimos, né? Que diagnosticam ali o câncer de mama, cabeça e pescoço, todas as síndromes cancerígenas, né? É uma estrutura muito grande que faz muita falta para a população. E ali tem dinheiro público. Muito dinheiro público colocado ali, né, no investimento. Elinho Zanata conosco, conversando, muito legal esse papo, Elinho. Eu quero agradecer muito você, viu, pela sua gentileza de ter vindo aqui nessa nossa conversa. Nos encontramos muito na sua campanha, você sempre solícito, disposto ali às conversas.
E eu sei que o deputado eleito vai manter o escritório na cidade, político, bem no centrão da cidade, é isso? Hoje nós estamos lá, né? Na Lá na rua qual? 15 de novembro, lá no número 1208, tá? Tivemos o escritório ali na campanha, né? Na pré-campanha e na campanha, e se Deus quiser, vamos continuar com o escritório ali. Se tiver que fazer alguma alteração, é uma questão técnica, mas a gente vai informar, mas vai ter o nosso escritório, com certeza, aberto em Piracicaba, disponibilizado para aqueles que entendam que é importante trazer contribuições, trazer ideias, nos ajudar no mandato. Aqui não tem ninguém dono da verdade. A gente está aberto para que todos aqueles que acham que é importante nos ajudar a somar no mandato, aqui não tem essa vaidade, mas a gente está aqui à disposição. E olha, muito sucesso a você, viu, na sua luta. Parabéns pela vitória, uma vitória importante de renovação e que traz aí a sua experiência para a Assembleia. Agradeço muito, Néder, obrigado a todos, tá? Contem com a gente, contem comigo, vamos trabalhar. A promessa nossa foi a campanha toda, trabalho. E é isso que a gente pretende fazer para que traga resultado. Um forte abraço, obrigado, forte abraço a todos. Eu que agradeço, Elinho, sua presença, um grande abraço a você. Mandar aqui um abraço ao nosso Miromar Rosa, que veio aqui acompanhar o Elinho, o Miro que esteve também atuando na coordenação da campanha. Uma campanha muito importante aí, de muito conteúdo, não é? E que empolgou a cidade, empolgou a região metropolitana. Nós temos 3 deputados estaduais eleitos, Elinho Zanata, Alex de Madureira, que é do PL, o Elinho é do PSC, o Alex de Madureira foi reeleito, ele é do PL, e a deputada professora Bebel, do PT. Os 3 que vão ser os nossos deputados. A Bebel e o Alex continuam, né? O ano que vem, mantém-se aí na Assembleia, e a novidade é a presença do Elinho Zanata, com bons projetos e com muita experiência, representando Piracicaba e a região metropolitana a partir da sua posse em março como deputado estadual. O programa de hoje fica por aqui, agradecendo a sua atenção, o seu carinho. Fique com a gente, fique com Deus, valeu! Alô Piracicaba, alô Brasil, está começando mais um Néder Especial. Néder Especial. Apoio Cultural Lax, Portaria e Limpeza. Nesse nome você pode confiar.